Olá, esta é uma videoaula de topografia do curso de Engenharia Civil na modalidade Ensino Remoto Emergencial. O tema da aula de hoje é a Introdução à Topografia. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa desse docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Inicialmente, tem-se uma breve contextualização histórica. Nós, seres humanos, sempre necessitamos conhecer o meio em que vivemos, por questões de sobrevivência, orientação, segurança, guerras, navegação, construção e dentre outros. No princípio, a representação do espaço baseava-se na observação e descrição do meio em que vivemos. Meio este que era representado por meio de mapas, que eram realizados antes mesmo de desenvolvermos a escrita. Com o desenvolvimento tecnológico, surgiram técnicas e equipamentos de medição que facilitaram a obtenção de dados para a posterior representação do nosso meio. E a topografia foi uma dessas ferramentas utilizadas para a realização das medições desses dados. Etimologicamente, a palavra topografia deriva do grego, que significa descrição do lugar. Segundo Dolbeck, 1989, a topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície plana, enquanto que para Spartel, 1987, ela tem finalidade de determinar o contorno, a dimensão e a posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da sua esfericidade. Desta forma, o principal objetivo da topografia é efetuar as medições dos ângulos, das distâncias e dos desníveis de um terreno em uma escala adequada. Essas operações de coleta de dados, quando efetuadas em campo, denominamos de levantamento topográfico. A topografia é um ramo da geodésia, que por sua vez estuda a forma e as dimensões da Terra, levando em consideração a sua esfericidade e a refração do raio visual. Na topografia, trabalharemos com medidas lineares, que são as distâncias horizontais, verticais e inclinadas de um terreno, e as medidas angulares entre essas distâncias. A partir dessas medidas, podemos calcular as coordenadas dos pontos de um terreno em relação aos eixos, por exemplo, cartesianos, e também podemos calcular as áreas compreendidas entre esses pontos, e também os volumes em uma dimensão tridimensional. E com essas grandezas, podemos representar a superfície de um terreno por meio de mapas, que geralmente é para porções de terras mais amplas, ou seja, com uma escala reduzida, ou por meio de plantas, que no nosso caso da engenharia civil é a mais utilizada com uma escala maior. Para que possamos representar a superfície de um terreno por meio de um levantamento topográfico, é importante a gente conhecer a instrumentação que a gente irá utilizar, por exemplo, estações totais, níveis eletrônicos ou óticos, teodolitos, que são os mais antigos, além das técnicas de medição e métodos de cálculos e também da estimativa de precisão. O levantamento topográfico em si pode ser dividido em 5 etapas, segundo Brinker e Wolff, 1977, sendo a primeira a tomada de decisão, que é a definição dos métodos de levantamento, os equipamentos a serem utilizados e as posições dos pontos a serem levantados. A segunda etapa é o trabalho de campo propriamente dito, para efetuarmos as medições e as gravações dos dados coletados.
A terceira etapa é aquela que elaboramos os cálculos baseados nasquelas medições obtidas no campo para a determinação de coordenadas, por exemplo, as cotas e as distâncias, das áreas em uma dimensão bidimensional ou dos volumes em uma dimensão tridimensional. A quarta etapa é aquela que produzimos os mapas, as cartas ou até mesmo as plantas a partir dos resultados medidos e calculados. E a última etapa, por exemplo, é aquela que realizamos a alocação de uma obra em um terreno. O estudo da topografia pode ser desmembrado em dois campos: a topologia, que tem por objetivo o estudo das formas exteriores do terreno e das leis que regem o seu modelo, e a topometria, que estuda os processos clássicos de medição de distâncias, ângulos e desníveis, cujo objetivo é a determinação de posições relativas de pontos por meio de instrumentos topográficos. Dentro da topometria, por sua vez, tem-se a planimetria, que consiste na obtenção de ângulos e distâncias horizontais para se determinar as projeções dos pontos do terreno sobre o plano topográfico. Pontos estes que têm coordenadas x e y nos eixos cartesianos. E a altimetria, cujo objetivo é a determinação das cotas ou altitude desses pontos do relevo em relação ao eixo Z, como pode se ver nesse perfil. Diante disso, dentro da topografia, haverá projetos que exigirão somente levantamentos planimétricos ou somente levantamentos altimétricos, e ambos os levantamentos também, quando necessitaremos de obter as curvas de níveis de um relevo. Quando ocorrer esses levantamentos simultâneos, pode-se chamá-los de plano e altimétrico. Portanto, com as dimensões ou posições dos pontos em relação aos eixos das ordenadas e das abscissas e em relação aos eixos das cotas. Vocês, como engenheiros civis, se depararão com a topografia em diversos trabalhos na construção civil, onde o conhecimento das formas e dimensões do terreno são importantes, por exemplo, em projetos de execução de estradas, em grandes obras de engenharia, por exemplo, pontes, viadutos, túneis, portos, entre outros. A locação dessas obras no terreno, ou seja, a disposição de suas fundações com precisão, conforme o projeto estabelecido. Em trabalhos de terraplenagem, que são os nivelamentos dos terrenos para determinado tipo de obra. Em monitoramento de estruturas, como por exemplo em uma barragem, há o constante monitoramento, por meio de um equipamento eletrônico, de determinados pontos para verificar deslocamentos excessivos, os quais não podem ocorrer nesse tipo de obra. E também é uma construção de concreto armado, a gente tem que verificar se há deformações ao longo da sua construção. A topografia também é base para planejamento urbano, que consiste de medições das ruas a serem modificadas ou serem construídas, assim como em projetos de irrigação agropecuária e de drenagem urbana. Também em reflorestamentos em que demandam precisão na locação das árvores ou plantas. Vamos estudar agora os sistemas de coordenadas. Como venho apresentando para vocês, a topografia tem o objetivo de determinar as coordenadas relativas de determinados pontos em um relevo. Para que isso seja possível, são utilizados basicamente dois tipos de sistemas de coordenada para a definição de uma posição tridimensional dos pontos. São elas sistemas de coordenadas cartesianas e as coordenadas esféricas. Para os sistemas cartesianos, como já venho apresentando para vocês, um ponto deve ser referenciado
a um sistema de coordenadas. Isso para um sistema com duas dimensões, mas também podemos representar esse ponto em um sistema com três dimensões. Para um espaço bidimensional, esse sistema pode ser chamado simplesmente de coordenadas retangulares, pois seus eixos são ortogonais entre si no plano, com uma origem no ponto 0, 0. Como já havia antecipado anteriormente, o eixo do x é denominado de eixo das abscissas e o eixo y é denominado de eixo das ordenadas. Uma das notações utilizadas é com os valores das distâncias nos eixos entre parênteses. Então, por exemplo, para o ponto A, há uma distância de 10 unidades no eixo x e uma distância também de 10 unidades no eixo y. No ponto B, uma distância de 15 unidades no eixo x e uma distância de 25 no eixo y. E no C, de 20 no eixo x e de menos 15 no eixo y. E para as coordenadas retangulares com três dimensões, acrescentamos no eixo z para determinarmos a cota de um determinado ponto. Eixos esses que são ortogonais entre si. Já para os sistemas de coordenadas esféricas, este mesmo ponto tridimensional pode ser determinado pelo afastamento r entre a origem O do sistema e o ponto R, considerando um ângulo beta formado entre esse segmento OR e a sua projeção sobre o plano XY, e pelo ângulo alfa, que é a projeção ortogonal desse segmento OR no plano XY em relação ao eixo, ao semi-eixo OX. Portanto, as coordenadas esféricas de um ponto são dadas por esta notação, com o R, que é o afastamento do ponto em relação à origem, e seus ângulos em relação ao plano ou ao eixo de referência. A partir disso, as coordenadas cartesianas podem ser expressas pelas coordenadas esféricas, sendo o relacionamento entre elas obtido a partir do vetor posicional, que por sua vez é obtido por relações trigonométricas entre os eixos. Vamos estudar agora as superfícies de referência. Devido às irregularidades da superfície terrestre, utilizamos modelos simplificados irregulares para que se aproximam da forma real e com isso efetuamos cálculos aproximados. Cada um desses modelos tem a sua aplicação e quanto mais complexa a figura empregada para a representação terrestre, mais complexos serão os cálculos sobre esta superfície. No estudo da forma e dimensão da Terra, podemos considerar 5 tipos de superfície ou modelo para a sua representação, sendo eles o modelo real, o geoidal, o elipsoidal, o esférico e, por fim, o topográfico. O modelo real permitiria a representação da Terra de modo mais fiel, ou seja, sem as deformações que os outros modelos apresentam. Porém, devido à forma irregular da superfície da Terra, o modelo real não dispõe, até o presente momento, de formulações matemáticas precisas e adequadas na sua representação. Em função disso, outros modelos menos complexos foram desenvolvidos. Por exemplo, o modelo geoidal, que permite a representação da superfície terrestre por uma superfície fictícia definida pelo prolongamento do nível do mar sobre
os continentes. Este modelo, evidentemente, irá apresentar a superfície do terreno deformada em relação à sua forma e posição reais. Como podemos ver nessa figura, as irregularidades da superfície terrestre em relação ao modelo geoidal. Este modelo é determinado de forma matemática por meio de medidas gravimétricas, ou seja, devido às forças da gravidade realizadas sobre a superfície terrestre. Os levantamentos gravimétricos, por sua vez, são específicos da geodésia e, portanto, não serão escopo dessa disciplina. O modelo elipsoidal é o mais empregado dentre os modelos aqui apresentados. Nele, a superfície terrestre é representada por uma superfície gerada a partir de um elipsoide de revolução, com deformações relativamente maiores que o modelo anterior, o geoidal. Este elipsoide é definido por meio de dois parâmetros, o semieixo A, que é o maior, e o semieixo menor B. A geodésia considera os parâmetros A e o achatamento F por meio dessa expressão. O atual sistema geodésico brasileiro adota o elipsoide de revolução GRS 80 como um sistema de referência que foi criado em 1980, cujo semieixo maior e o achatamento possuem essa especificação. Diante da maior empregabilidade do elipsoide de revolução, é importante conhecermos os seus elementos básicos. Assim, tem-se a linha dos polos, que é a reta que une o polo norte ao polo sul e que a Terra realiza um movimento de rotação. O equador, que é o ciclo máximo da Terra, com um plano ortogonal em relação à linha norte-sul. Os paralelos são os ciclos na superfície da Terra, cujos planos são paralelos ao plano do equador. E os mais importantes são o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Além do ciclo polar ártico, no hemisfério norte, e do ciclo polar antártico, no hemisfério sul. Já os meridianos são as seções elípticas na superfície terrestre que passam pela linha dos polos e são ortogonais aos paralelos. O meridiano de 0 graus, que é o mais conhecido, é o meridiano de Greenwich. A vertical do lugar é a linha que passa por um ponto da superfície terrestre em direção ao centro do planeta e que é ortogonal à superfície representada pelo geóide naquele ponto. Já a normal ao elipsoide é aquela linha reta perpendicular a esta superfície de referência. Esta linha possui um desvio em relação à vertical do lugar. Na vertical do lugar, existe o ponto Z, chamado zênite, que se encontra no infinito superior, e o ponto Z', chamado nadir, no infinito inferior dessa vertical. Esses pontos são importantes na definição de alguns equipamentos topográficos, por exemplo, os teodolitos, que utilizam a medição dos ângulos verticais com origem zenital ou nadiral. O plano horizontal do observador é um plano tangente à superfície terrestre ou uma superfície topográfica em um ponto específico dessa superfície. A latitude é um ângulo de um ponto da superfície terrestre formado entre o paralelo deste ponto e o equador. Sua contagem é feita da origem, 0 graus, do equador, e varia até 90 graus positivamente ao norte e negativamente ao sul.
Já a longitude é o ângulo formado entre o meridiano de Greenwich, que possui 0 graus, e entre o meridiano do ponto analisado, com uma contagem entre 0 e 180 graus negativamente a oeste e positivamente a leste. Com esses valores de latitude e longitude, temos as coordenadas geográficas que definem a posição de um ponto na superfície terrestre. Estes valores, porém, são dependentes do elipsoide de referência utilizado para a projeção destes pontos. Além das coordenadas geográficas, existem também as coordenadas UTM, que é o nome dado aos valores das abscissas E e das ordenadas N sobre a superfície da Terra, quando esta é projetada por um cilindro tangente à superfície do elipsoide. Essa tangência se dá no equador do cilindro, dividindo assim em 60 arcos com 6 graus cada. Cada um desses arcos representa um fuso UTM e um sistema de coordenadas com origem no meridiano central do fuso, que para o hemisfério sul constitui dos valores de 500.000 metros para o eixo E e 10 milhões de metros para o eixo N. Nessa figura, por exemplo, tem o fuso com 6 graus e seu meridiano central, além do grid de coordenadas. A origem desse sistema se encontra no centro do fuso. Para o hemisfério norte, as ordenadas variam de 0 a 10.000 km e no hemisfério sul, também de 0 a 10.000 km. Já os eixos das abscissas variam de 500 a 100 km no sentido oeste e de 500 a 900 para leste, neste caso. O modelo esférico é o modelo mais simples para representar a superfície terrestre como se fosse uma esfera, e sendo o mais distante da realidade, possuindo um terreno bastante deformado e com cálculos pouco precisos. E por fim, temos o modelo topográfico, onde as coordenadas são projetadas em um plano horizontal, ou também chamado plano topográfico, que é definido por um sistema plano retangular x, y, onde a ordenada y está orientada na direção norte-sul e a abscissa x está orientada na direção leste-oeste, ou vice-versa. E a terceira ordenada, a do eixo z, é representada pela cota do ponto ou a sua altitude. Geralmente, para este sistema, adotamos as coordenadas arbitrárias x, y, z para o primeiro vértice da poligonal, que é um método de levantamento topográfico que veremos mais à frente do curso, de forma que os demais pontos tenham sempre como referência este ponto inicial. Essas coordenadas topográficas serão calculadas então em função das medidas de campo, que é a avaliação dos ângulos e distâncias topográficas. Nos levantamentos topográficos, por melhores que sejam os equipamentos e por mais cuidados que tomamos, as medidas obtidas jamais estarão isentas de erros. Assim, os erros pertinentes às medições topográficas podem ser classificados como naturais, que são aquelas ocasionadas por fatores ambientais, ou seja, temperatura, vento, refração, pressão atmosférica, ação da gravidade, dentre outros. Alguns desses erros são classificados como erros sistemáticos e dificilmente podem ser evitados. São passíveis de correção desde que sejam tomadas as devidas precauções durante a medição.
Podem ser também instrumentais, que são aqueles ocasionados por defeitos ou imperfeições dos instrumentos ou aparelhos utilizados nas medições. E alguns desses erros são classificados como erros acidentais e ocorrem ocasionalmente, podendo ser evitados e ou corrigidos com a aferição e calibragem constante dos aparelhos. Também podem ser pessoais, que são aqueles ocasionados pela falta de cuidado do operador. Os mais comuns são erros na leitura dos ângulos em um levantamento topográfico, o erro na leitura da régua estadimétrica, na contagem do número das trenas, ponto visado errado e o aparelho fora do prumo ou do nível. São classificados como erros grosseiros e jamais devem ocorrer, pois não são passíveis de correção. Importante ressaltar que alguns erros se anulam durante a medição ou durante o processo de cálculo. Desta forma, um levantamento que aparentemente não apresenta erros não significa estar necessariamente correto. Ao analisar os erros de um levantamento topográfico, temos a precisão dos resultados, que está ligada à repetibilidade de medidas sucessivas feitas em condições semelhantes, estando vinculados a somente efeitos aleatórios. Já a acurácia expressa o grau de aderência das observações em relação ao seu verdadeiro valor, estando vinculada a efeitos aleatórios e sistemáticos. Por exemplo, nessa primeira figura, temos valores precisos, pois esses valores estão unidos entre si, porém não acurados, já que estão longe do ponto verdadeiro, ou ideal, que é o centro da circunferência. Nessa segunda figura, temos valores precisos, já que estão unidos entre si, e acurados, já que estão no centro da circunferência, que é o valor verdadeiro. E nesta última figura, temos valores não precisos, já que estão dispersos entre si, e também não acurados, já que estão longe do valor referência, que é o valor verdadeiro, que é o centro da circunferência.